Graça e paz, queridos irmãos. Espero que esses poucos minutos que passarmos aqui possamos meditar genuinamente, de uma forma honesta, séria, naquilo que a Palavra de Deus tem para compartilhar com os nossos corações e as nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam abertos e as nossas mentes, mercê do trabalho e da ação do Espírito Santo de Deus, a fim de que nós possamos tomar a decisão de caminharmos sob os ensinos dessa palavra, né? Essa palavra rica, maravilhosa, que ela possa se tornar lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Gostaria de ler hoje o texto que está impresso na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Escute a palavra de Deus. Diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. É muito importante sabermos que nós vivemos num mundo essencialmente espiritual. Embora nós possamos ver um ao outro seres humanos, mas todos os seres humanos são essencialmente espírito ou seres espirituais. Nós fomos feitos por Deus, esse corpo, apenas para servir de morada para essa partícula de Deus que vive e se move no corpo que Deus nos deu. No entanto, diz a Bíblia que um dia esse corpo, o pó, voltará à terra como era, mas a vida, o espírito, voltará a Deus que o deu. Então, essencialmente, o ser humano é um ser eterno. É um ser que, apesar de experimentar a morte do seu corpo, nunca experimentará a morte espiritual. Foi Jesus quem, ensinando aos escribas e fariseus da sua época, ele disse: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Às vezes as pessoas se vão, os nossos entes queridos partem. Nessa face da terra nós nunca mais os veremos, mas eles estarão vivos espiritualmente, porque eles vão voltar para Deus. E Deus, como sendo aquele que é o Pai de todos os espíritos, Ele então dará o destino de cada um. É Deus que decide isso. Deus é o supremo juiz de todas as almas. Então, vivemos num mundo que é essencialmente espiritual. Foi Paulo quem disse, escrevendo aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é essencialmente contra o mundo espiritual invisível. E para aqueles que já foram libertos pelo nome precioso do Filho de Deus, a nossa luta será sempre contra o reino do mal que também impera neste mundo. E quando nós vencemos o reino do mal, buscamos o socorro no Filho de Deus, então se dá conosco o que Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo que Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira das mãos do espírito caído. Ele nos tira do domínio do próprio inferno, que é considerado o reino das trevas na palavra de Deus. E Ele então nos traz redimidos, gloriosamente redimidos, para o reino do Filho do seu amor. Foi Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Deus nos tira das trevas e nos coloca no reino da sua luz, do seu próprio Filho. E também aqueles que começam a seguir a Jesus de perto
são chamados por eles de luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo. De maneira que nesse mundo nós vivemos sinceramente num mundo onde as coisas são dominadas e são administradas e são influenciadas por um mundo espiritual. Todo ser humano caído, todo ser humano pecaminoso, pecador, desobediente, que vive ainda, segundo a Bíblia, sob a ira de Deus por causa dos seus pecados, são vidas que estão sendo influenciadas pelo reino das trevas. E essas vidas necessitam ser libertas pelo poder de Deus. Jesus nos conta uma lição, nos dá uma lição, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. No capítulo 12, Jesus diz que quando o homem finalmente é alcançado pela graça de Deus, então o espírito maligno que o influenciava, que vivia no seu coração e na sua vida, que ditava os seus passos, que lhe orientava as coisas ruins e destrutivas dessa vida, esse espírito é expulso. E a sua vida se torna uma vida limpa. Agora precisa ser preenchida pelas coisas do Espírito de Deus, preenchida pelos frutos do reino da luz, por frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus diz, nessa sua lição lá em no Mateus capítulo 12, que essa pessoa não fez o que era necessário. E então o espírito que saiu dele, espírito imundo, espírito de destruição, espírito maligno, espírito caído, ele roda por lugares mais áridos e ele diz: eu vou voltar à minha casa. E ao chegar de volta exatamente na vida daquele da qual ele foi expulso, Jesus diz que ele encontra aquela casa simplesmente limpa, bonita, completamente remodelada, adornada, mas não tem nada lá dentro. Não houve esforço, não houve uma busca, não houve a dedicação agora para preencher o que havia se esvaziado nele com coisas boas e construtivas e com o Espírito de Deus. Então aquele espírito imundo vai correndo e volta trazendo consigo mais 7 espíritos, e Jesus conclui dizendo: o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Nós vivemos num mundo espiritual, onde nós somos, quer queira quer não, a vida dos homens estão sendo caçadas por espíritos malignos. É verdade que muita gente não crê nisso. No entanto, é isso que a Bíblia nos ensina. O espírito dos homens, está havendo uma competição. O reino das trevas, reino caído, demônios por todos os lados, em busca de destruir a vida dos seres humanos. E há muitas vidas sendo destruídas. Uma vez, um poeta inglês por nome John Donne, que viveu lá pelos anos, metade dos anos de 1500, ele disse: ninguém é uma ilha. Ou seja, nós não somos pessoas que devemos ou podemos viver isolados uns dos outros. Os seres humanos somos todos dependentes uns dos outros. Aliás, é um outro ser humano que me deixa saber quem eu sou. Que eu sou um ser humano, que eu tenho um semelhante. Aprendo a falar com o meu semelhante, a andar, eu aprendo com ele, a caminhar. As coisas que eu aprendo da vida, aprendo com outros seres humanos. Então ninguém é uma ilha, somos interdependentes. Há um problema, porém, é que nós, como disse, vivemos no mundo espiritual, e esse mundo é influenciável. Nós somos influenciáveis. Nós nos deixamos influenciar na sala de aula, nas companhias, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E tanto aprendemos as coisas boas como as coisas ruins. Só que coisas ruins, comportamentos maus, pecaminosos, geralmente vêm do pacote. Ninguém precisa ensinar a ninguém a mentir.
Ninguém precisa ensinar a ninguém a adulterar. Aliás, essas pessoas não precisam de alguém, de um pastor, de um pregador, de um padre, seja lá o que for, para lhe dizer quando ele mente, quando ele trai a esposa. Não, ninguém, todos nós sabemos o que é pecar. E é exatamente esse mundo que nos induz a fazermos tantas coisas que destroem as nossas almas. Então precisamos ter a sabedoria para fazermos as nossas escolhas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 33, dizendo: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Há uma competição entre trevas e luz. E nós precisamos tomar decisões nessa vida, porque a nossa vida não é apenas isso que nós vemos no espelho. As nossas vidas não são as coisas que nós fazemos nesse mundo. As nossas vidas não são simplesmente aquilo que nós adquirimos. Jesus diz: não vos enganeis, porque a vida de qualquer não consiste na quantidade de bens que possui. Há muitas pessoas que se incham no seu ego, porque têm as suas contas bancárias cheias, grandes, gordas, poderosas. E às vezes humilham inclusive os seus semelhantes por causa disso. As nossas vidas não consistem nos bens que nós podemos acumular nesse mundo. As nossas vidas, elas têm um valor muito maior, muito mais elevado do que qualquer coisa. Foi Jesus que disse que a vida do homem, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então nós precisamos tomar o cuidado e descobrir sobre a quem nós estamos ouvindo. João escreveu dizendo: não dê crédito a todos os espíritos, apenas prove se o espírito vem de Deus. Procure entender. E como é que nós provamos isso? Qual é a linguagem que está sendo ensinada? Qual é o comportamento que está sendo ensinado para a minha pessoa? Quais são as companhias com quem eu caminho, que eu escolho para a minha vida? O que elas dizem aqui nesses ouvidos? Nós aprendemos. Muitas vezes nós imitamos as pessoas e muitas vezes pagamos um preço altíssimo. Foi Jesus que nos ensinou, meus amados irmãos, que nós precisamos escolher a base sobre a qual vamos construir a nossa vida nesse mundo. E lá em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 28, Jesus fala sobre dois fundamentos. Ele nos fala nesses capítulos sobre alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre os seus ensinos, sobre as coisas que ele compartilha com homens pecadores como nós, sobre os ensinos que nos fazem aos poucos nos retirarmos do reino das trevas e nos encontrarmos libertos no reino da luz. Mas ele também ensina sobre aqueles que ouvem tudo isso e não tomam uma decisão na sua vida. E caminham sabendo qual é o caminho certo, o que é que se deve fazer para vencer, não apenas aqui, porque a vitória daqui simplesmente é uma vitória que vai valer a pena por um tempo, mas nós não a carregamos a eternidade adentro. A nossa vitória, ela tem que ser de tal maneira grande, enorme, que ela se estique até os céus e nos garanta a nossa entrada lá. Jesus disse que quem ouve as suas palavras e não pratica, não vive, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. E quando vieram as enxurradas da vida, a queda daquela casa foi terrível. A quem é que você está dando ouvidos? Dê ouvidos ao Filho de Deus. Dê ouvidos aos seus ensinos. Fortaleça a sua vida, que é eterna. Ela não acaba num caixão e num buraco. Ela termina de volta nas mãos de Deus. E se você não tem no seu coração, na sua vida, uma base sólida, a base chamada Jesus Cristo e os seus ensinos, é possível, e isso vai acontecer, que você não volte, na verdade, para morar no reino dos céus, mas num outro reino, que é o reino das trevas. Isso você não vai querer. Aliás, isso soa até politicamente incorreto, mas é o que a palavra de Deus nos ensina.
Ela nos chama ao arrependimento e nos manda colocar toda a nossa confiança e toda a nossa existência e toda a nossa fé em Jesus, a nossa esperança, aquele que faz do espírito caído um espírito vencedor, a própria luz do mundo. Senhor, nos abençoe e nos faça crer na sua palavra e colocar no Senhor a razão da nossa existência, que façamos do Senhor a nossa esperança e que o Senhor se torne o dono, aquele que veio nos resgatar e que seja entronizado no nosso coração pela nossa fé como Senhor e Salvador, suficientemente o nosso Salvador das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.